que tantos têm deixado o cristianismo, o catolicismo no Brasil? E em que bases se criar uma realidade para o retorno dessas pessoas? Como agir, como formar, como dialogar? Vamos juntos ver tudo isso com o Papa Bento XVI. Vamos! Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz-Mel. Nós estamos juntos aqui para conhecer, descobrir, nos enriquecer com os tesouros da igreja, agora retomando os discursos do Papa Bento XVI aos bispos brasileiros, trazendo esses temas importantes para a situação no Brasil, discursos para os clérigos, os bispos do Brasil. Esse discurso então do dia 10 de setembro de 2010, essas foram as visitas ad limina dos anos 2009 e 2010 dos bispos brasileiros ao Papa, então Papa Bento XVI, e eram os bispos do Regional Nordeste 3. Então, o Papa vai começar falando assim, recordando a primeira missa no Brasil, a índole cristã católica do povo brasileiro. E diz assim: há mais de 5 séculos, justamente na vossa região, se celebrava a primeira missa no Brasil, tornando realmente presente o corpo e o sangue de Cristo para a santificação dos homens e das mulheres desta bendita nação que nasceu sob os auspícios da Santa Cruz. Era a primeira vez que o Evangelho de Cristo vinha a ser proclamado a este povo, iluminando a sua vida diária. Esta ação evangelizadora da Igreja Católica foi e continua sendo fundamental na constituição da identidade do povo brasileiro, caracterizada pela vivência harmônica entre pessoas vindas de diferentes regiões e culturas. Porém, ainda que os valores da fé católica tenham moldado o coração e o espírito brasileiros, hoje se observa uma crescente influência de novos elementos da sociedade, que há algumas décadas eram-lhe praticamente alheios. Isso provoca um consistente abandono de muitos católicos da vida eclesial, ou mesmo da igreja, enquanto no panorama religioso do Brasil se assiste a uma rápida expansão de comunidades evangélicas e neopentecostais. Então, o Brasil, na sua origem, se cristianizou, se catolicizou, teve a Santa Missa no começo, mas nas últimas décadas se vê então novos elementos surgindo e precisa se compreender a causa disso, Embora o catolicismo tenha formado muito a população brasileira, o que está acontecendo que há essa mudança de panorama? Diz então o Santo Padre: em certo sentido, as razões que estão na raiz do êxito desses grupos são um sinal da difundida sede de Deus entre o vosso povo. Então, isso é um aspecto positivo. As pessoas estão indo porque têm sede de Deus. Então, oferecendo-se Deus, as pessoas vão. É também um indício de uma evangelização a nível pessoal, às vezes superficial. De fato, os batizados não suficientemente evangelizados são facilmente influenciáveis, pois possuem uma fé fragilizada e muitas vezes baseada num devocionismo ingênuo, embora, como disse, conservem uma religiosidade inata. Então, é preciso uma evangelização profunda, uma evangelização de boa formação, sem o que os católicos ficam vulneráveis. E isso é parte dos males do Brasil. Preciso uma evangelização melhor, não só no sentido de atingir a mais pessoas, mas de se dar melhores fundamentos para a fé. Diante desse quadro, emerge, por um lado, a clara necessidade que a Igreja Católica do Brasil se empenhe numa nova evangelização que não poupe esforço na busca de católicos afastados, bem como daquelas pessoas que pouco ou nada conhecem sobre a mensagem evangélica, conduzidos ao encontro pessoal com Jesus Cristo, vivo e operante na sua igreja. Por outro lado, com o crescimento de novos grupos que se dizem seguidores de Cristo, ainda que divididos e dispersos em diversas comunidades e confissões, faz-se mais imperioso, da parte dos pastores católicos, o compromisso de estabelecer pontes de contato através de um sadio
diálogo ecumênico da verdade. Então, é preciso ir atrás desses que se têm perdido. E é preciso também, conhecendo a nossa fé, abrir pontes de diálogo, de partilha. Segue o Santo Padre. Tal esforço é necessário antes de qualquer coisa, porque a divisão entre os cristãos está em contraste com a vontade do Senhor de que todos sejam um. O Senhor quer que todos sejam um. Se há divisões, isso não é da vontade do Senhor. Além disso, a falta de unidade é causa de escândalo, que acaba por minar a credibilidade da mensagem cristã proclamada na sociedade. E hoje a sua proclamação é talvez ainda mais necessária do que alguns anos atrás, pois, como bem demonstram os vossos relatórios, mesmo nas pequenas cidades do interior do Brasil observa-se uma crescente influência negativa do relativismo intelectual e moral na vida das pessoas. Então, esse mal do relativismo moral e intelectual, né, de se dizer que da inexistência de bem e mal definitivo e imutável, e universal, de um indiferentismo quanto à religião, todas coisas más. E a divisão do cristianismo entre os diversos grupos é um contra-testemunho. Porque seria mais belo, seria mais verdadeiro se todos realmente fossem um, como diz a mensagem do Senhor Jesus. Por isso é preciso buscar, de alguma forma, um diálogo, um caminho de unidade. Ainda que essa unidade, ele vai dizer, vai ser feita por Deus, não por obra humana. E não deve ser feita com relativismo. E não deve ser, não, em tantos anos nós vamos alcançar, não é isso. Mas um diálogo, abertura de pontes, em que se possam se descobrir e trabalhar por finalidades comuns produtivas. Não são poucos os obstáculos que a busca de unidade dos cristãos tem por diante. Muitos obstáculos. Primeiramente, deve-se rejeitar uma visão errônea de ecumenismo que induz a um certo indiferentismo doutrinal, que procura nivelar num irenismo acrítico todas as opiniões numa espécie de relativismo eclesiológico. Paralelamente a isso, está o desafio da multiplicação incessante de novos grupos cristãos, alguns deles fazendo uso de um proselitismo agressivo, que mostra como a paisagem do ecumenismo seja ainda muito diferenciada e confusa. Então, nesse diálogo interreligioso, nada de relativismo moral doutrinal, diz, não, tanto faz. Não, a verdade precisa ser proclamada, mas com diálogo, sem relativismo. Em tal contexto, como afirmei em 2007 na Catedral da Sé em São Paulo, no inesquecível encontro que tive convosco, bispos brasileiros, entre 16 tinha estado 3 anos antes no Brasil. É indispensável uma boa formação histórica e doutrinal que habilite ao necessário discernimento e ajude a enfrentar, e ajude a entender a identidade específica de cada uma das comunidades, os elementos que dividem e aqueles que ajudam no caminho da construção da unidade. O grande campo comum da colaboração devia ser a defesa dos fundamentais valores morais transmitidos pela tradição bíblica, contra uma destruição numa cultura relativista e consumista. Mais ainda, a fé em Deus Criador, em Jesus Cristo, seu Filho encarnado. Então, esse caminho, o grande campo de colaboração, é importante a colaboração. Ela tem a questão dos valores morais. Por exemplo, a luta pela vida. A luta pela vida. No Congresso Nacional, por exemplo, as frentes cristãs, católicas e evangélicas, juntas, trabalhando pela defesa da vida no ventre materno, contra a precipitação da morte, a eutanásia, pela defesa da família cristã, e mais, então, da pessoa de Jesus Cristo, da mensagem de Jesus Cristo, que tudo isso nós temos em comum. Jesus Cristo encarnado. Por essa razão, vos incentivo a prosseguir dando passos positivos nessa direção, como é o caso do diálogo com as igrejas e comunidades eclesiais pertencentes ao Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que com iniciativas como a Companhia da Fraternidade Ecumênica ajudam a promover os valores do Evangelho na sociedade brasileira. Prezados irmãos, o diálogo entre os cristãos é imperativo do tempo presente e uma opção irreversível da Igreja. Como lembra o Concílio Vaticano II, o coração de todos os esforços em prol da unidade é de ser a oração, a conversão e a santificação da vida. A Igreja não vai mudar nesse caminho de buscar o diálogo. E o fundamental dele é
oração, conversão, santidade. É isso. Não é relativismo doutrinal, é oração, santificação, conversão. Coisas que Nossa Senhora pede sempre também. É o Senhor quem doa a unidade. Esta, a unidade, não é criação dos homens. Aos pastores lhes corresponde a obediência à vontade do Senhor, promovendo iniciativas concretas, livres de qualquer reducionismo conformista, mas realizadas com sinceridade e realismo, com paciência e perseverança, que brotam da fé na ação providencial do Espírito Santo. A unidade, eu disse que o Papa ia dizer isso, ela vai se realizar por obra de Deus. Deus vai realizar. Não são esses esforços que têm que ser feitos, tem que ser esforços para demonstrar a nossa boa vontade, a nossa colaboração nessa obra da graça de Deus. Que, novamente, sem relativismo, querem construir o bem juntos. Sem reducionismo conformista, mas promovendo ações concretas na obediência a Deus, à vontade do Senhor. E sob a graça e a ação do Espírito Santo. Então, depois o Papa vai concluir, dar a sua conclusão e conceder a bênção apostólica, enfim. Então, essa realidade, então, de que hoje aconteceu no Brasil, devido à falta de formação, à evangelização não tão profunda, ao se permitir a invasão da igreja por um relativismo moral, por ceder, talvez, a pressões da sociedade civil, da sociedade secular. Ele já tinha dito, o primeiro discurso do Papa Bento XVI tinha sido sobre o relativismo que veio depois do Vaticano II, buscar em valores do mundo o que poderia parecer conjunto e semelhante no catolicismo, mas deixar de se falar de verdades fundamentais como a fé, a conversão, o pecado, a graça, os novíssimos, a morte, o juízo, o inferno, o paraíso. Então, é isso. Não se pode... Ao contrário, esses têm que ser os pontos que se buscam em comum em todo o diálogo interreligioso, com diálogo, com conversa, com ações concretas que vão reforçar esses valores que são comuns, né? Defesa da vida, defesa da família, fidelidade a Deus, os valores morais, o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e assim por diante. Que pela graça de Deus nós consigamos andar nesse caminho. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente, né? Conheça as nossas séries também, os desafios para o cristão nesse século XXI, né? Tudo que nos desafia, que nós temos que conhecer, e também a busca pelo verdadeiro bem. Por onde nós temos que andar para buscar o verdadeiro bem e o que nós temos que evitar, que nos levam, na verdade, para o mal, ainda que sob a aparência de bem. Tá bom? A paz de Jesus, Deus abençoe a todos e até a próxima.